Estamos aqui na China, depois de termos participado do Congresso One Billion Souls ali na Coreia do Sul. Eu gostaria, neste momento, de apresentar o outro lado da história da Coreia do Sul. É interessante que muita gente não tem ideia disso, e eu gostaria de trazer esse outro lado da história. Um exemplo: hoje a Coreia perdeu uma geração. Infelizmente, só 2% dos jovens estão indo às igrejas. O país se tornou materialista. A educação toma o primeiro lugar na nação. Então, esse é um grande desafio que a gente vê, principalmente porque há um conflito de gerações entre pais e filhos. E devemos estar orando para que Malaquias, capítulo 4, versículo 6, se cumpra, quando a conversão entre pais e filhos. É esse motivo de oração que quero trazer neste momento a você. Continuando na mesma tecla, apresentando o outro lado da história sobre a Coreia do Sul. Gostaria de falar sobre o assunto de suicídios. Um dos maiores números de suicídios no mundo, a percentagem, está na Coreia do Sul entre jovens e idosos. A cultura se tornou materialista e principalmente uma cultura da vergonha. O jovem que não consegue entrar nas melhores universidades, ele muitas vezes se suicida. Ou então, alguns familiares mandam para estudar fora com o objetivo de dizer que ele conseguiu o seu alvo. E é interessante também imaginar a questão dos idosos, quando aposentados, e hoje o número de idosos está aumentando assustadoramente, é que não consegue manter o mesmo padrão de vida, e essa cultura da vergonha leva muitos idosos a se suicidarem. Ore pelo doador da vida para que esse espírito de suicídio desapareça da Coreia do Sul. Ore pela Coreia do Sul. 3, Ainda dando continuidade, falando sobre a Coreia do Sul. Neste momento, eu quero falar sobre as Coreias. A Península Coreana, que tem irmãos em briga. É interessante a gente compreender todo esse desafio. Um exemplo, o primeiro missionário sul-coreano da igreja de Oido, que o pessoal conhece muito mais pela igreja do Pyeongchu, antes de sair da Coreia, ele levantou as suas duas mãos em direção à Coreia do Norte e fez uma oração a Deus, dizendo: mata todos eles, derrama fogo do céu e os mata. Quando nós pensamos em ajuda aos norte-coreanos na área de alimentação, o sul-coreano nos tem como comunista, muitos deles, e mesmo cristãos. Eles ficam nervosos quando a gente fala que vai ajudar, porque eles dizem que nós estamos ajudando a construir a bomba. Oremos pela paz entre as Coreias. Oremos pela paz aos norte-coreanos e também aos sul-coreanos. Nós estamos vendo agora alguma coisa em termos de balões. De um lado, joga balões com lixos, com esterco, com coisas que não prestam. Do outro lado, também joga balões nesse sentido. Mas tem um histórico desde a guerra inicial. Não parou a guerra nesse sentido. Teve um exemplo ali, mais de 200 túneis que foi furado pela Coreia do Norte. Temos outros assuntos, como a derrubada do avião com 268 pessoas, também
um navio com 46 pessoas, tudo isso leva uma atenção, e agora também com Estados Unidos e Coreia do Sul fazendo os testes ali, tudo isso é um grande desafio. Ore pela Península Coreana. Continuando ainda, apresentando outro lado da história que a maioria não conhece sobre a Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul tem o menor índice de natalidade do mundo, 0,72. Para uma nação sobreviver, precisa de 2,1 crianças por mulher. E é interessante que esse mesmo país, com essa taxa de natalidade, ainda aprova o aborto. Um absurdo, uma aberração. Você imagina que tem empresa que chega a pagar 75 mil dólares para uma criança que nasce. O próprio governo tem investido bilhões e não tem conseguido reverter esta situação. É muito interessante nós pensarmos em algo que seria resposta, abertura para a imigração, principalmente para brasileiros que poderia aprender uma outra língua. Ainda não se pensaram nisso, essa é a resposta que se tem. Mas nós olhamos, por que isso está acontecendo? Porque é uma cultura materialista e também uma cultura machista. Então as moças não querem casar. E hoje também tem essa questão do narcisismo. Então hoje é interessante ver como as moças nos trens, elas ficam usando os cosméticos e tudo, até 20 qualidades diferentes de cosméticos. E nós pensando nisso, temos que orar, porque a população está envelhecendo e que nós possamos ver essa mudança e principalmente que os jovens possam casar e ter filhos. Mas o mais triste ainda é imaginar que nesta viagem eu descobri que muitos jovens estão tendo pets, principalmente cachorrinhos, o cachorrinho pequeno. E impressionante que na Inglaterra foi feita uma pesquisa que quem gasta tempo com pet, ele substitui o amor, substitui o casamento. Oremos pelos jovens sul-coreanos. Depois de ter participado do congresso One Billion Souls ali na Coreia do Sul, no momento estamos aqui na China, e quis fazer uma avaliação, apresentando o outro lado da história, mas agora eu gostaria de concluir que nós no Brasil lançamos a visão, o logo das duas Coreias juntas, a reconciliação entre as Coreias, a reconciliação entre os irmãos do Norte e do Sul. Então nós lançamos a visão, o Reconciliation Ministry. Ali temos divulgado isso de uma forma muito especial, acreditando que as orações podem mudar a história. O pessoal tem falado muito sobre reunificação. Quando pensa em reunificação, o Sul pensa dominando o Norte. Mas nós queremos pensar em reconciliação. Aí a coisa é bem diferente. E só Jesus é a paz para as duas Coreias. Que Deus te abençoe e ore pela Coreia do Sul e a Coreia do Norte.